Olá, meus queridos, continuando a minha caminhada espiritual, aprendendo, experimentando no corpo, na mente, no espírito, as realidades mostradas na proporção em que eu caminhava. No último vídeo, eu coloquei os 4 pilares: amor, vida, liberdade e pão. E durante anos trabalhamos com esses 4 pilares básicos e muita coisa aconteceu, principalmente em relação ao pão. Na proporção em que as pessoas se espiritualizavam, meditavam, aprendiam a contactar com a voz universal interior, na medida em que elas estavam avançando para que a luz do mundo quântico adentrasse no mundo newtoniano, nos seus corpos, nas suas mentes, muitas coisas eram realizadas através do grupo, onde muitas pessoas voltaram a estudar, completaram seus ensinos fundamentais e médio, alguns foram para a faculdade, pessoas que na sua infância e adolescência moravam em lugares de periferia, tendo que comer restos, sobras, catando no lixo, se tornaram psicólogos, se tornaram administradores, na proporção em que incentivávamos e dávamos ferramentas para que pudessem crescer em todos os aspectos da sua vida. Houve um momento em que a preocupação do grupo inteiro era que todos tivessem a sua casa própria. Lutamos e batalhamos. De forma especial, a administradora do grupo, para que todos, dentro do possível, pudessem ter a sua casa própria. E muitos conseguiram sua casa própria nesse período. Vida profissional, vida intelectual. Muitos que participaram desse grupo no início tiveram o privilégio de estudar inglês, onde eu dava as aulas praticamente gratuitamente, pagavam o mínimo possível só para não desvalorizarem o curso. Hoje estão nos Estados Unidos fazendo viagens ao exterior sem nenhuma dificuldade, porque aprenderam inglês. E assim aconteceu durante todo esse período, enquanto os 4 pilares estavam sendo vivenciados e estabelecidos dentro daquele grupo de indivíduos. E como eu disse, muitas coisas começaram a ocorrer e eu comecei a observar, principalmente, a necessidade que os outros tinham de ter razão. Na medida em que aprendiam e adquiriam muitos conhecimentos, começaram a achar que sabiam mais que o mestre, começaram a achar que não precisavam mais aprender nada, começaram a não querer mais submeter-se a autoridade alguma, começaram a dividir o grupo. E para que isso não acontecesse, nós inserimos o 5º pilar, que era a verdade. Esse pilar foi trabalhado então durante muito tempo. Os últimos anos nós trabalhávamos com a verdade. E a verdade, nós buscávamos a verdade de cada um, por meio de psicoterapias em grupos, para que todos tivessem oportunidade, na medida em que se assentavam 4, 5, 6 pessoas, pudessem falar da sua história, das suas dores, dos motivos que o levaram até aquele momento e a ser a pessoa que ele era. E assim nós tivemos momentos difíceis, muito dolorosos, porque sentíamos a dor do outro. Quando o outro sangrava a alma, nossa alma também sangrava. E ali conhecemos profundamente
a verdade de cada um. Até que começou a haver um extremo desse trabalho. Quando marido e mulher começaram a falar as verdades uns para os outros, eu passei a observar que não havia maturidade emocional nem espiritual para que as pessoas lidassem com toda a verdade sobre relacionamentos. A verdade, muitas das vezes, se apresentava de maneira fria, e as pessoas ainda não estavam amadurecidas o suficiente. Amigos que diziam para o outro: olha, eu sou o seu amigo, mas eu percebo que você não é meu amigo. E a pessoa dizia: realmente eu não sou seu amigo, eu sou amigo do fulano de tal. Isso feria o ego das pessoas. E muitas das vezes, num relacionamento a dois, quando um indivíduo dessa relação está passando por lutas pessoais, está distante, está um pouco frio, falava para o outro, e isso piorava mais a situação do relacionamento. Foi aí que nós descobrimos que a verdade deveria ser dita para quem é verdadeiro, para quem não tem medo mais da verdade, para quem está alicerçado na verdade da vida, para quem estivesse vivendo os 5 pilares simultaneamente, nenhum deles poderia sobrepujar o outro. Amor em primeiro lugar, vida, liberdade, verdade e pão. Esses 5 pilares são pilares maravilhosos para que cada indivíduo pudesse solidificar suas emoções, seu inconsciente, suas ações dentro desses pilares. Mas o ser humano, como dizia um grande mestre meu antigo, ele dizia que o ser humano é como um bêbado em cima de um cavalo. E até hoje eu honro esse mestre, eu honro esse grande líder que me formou, que me transformou, que me ajudou muito nos meus primeiros passos. Gratidão a ele, que Deus realmente encha ele de graça e de vida para que ele alcance também a espiritualidade sadia. Quando percebemos que o grupo fomentava coisas grotescas nos indivíduos e que as pessoas começaram a querer se destacar, ser líder, não mais obedecer nenhuma cadeia de autoridade, viver e fazer o que bem entendesse, ainda que fosse em prejuízo próprio, as pessoas começaram a querer liberdade para se destruir. Isso não é liberdade, é libertinagem. Começaram a confundir amor com sexo, e o amor é algo sobrenaturalmente maravilhoso. Além de sexo, está muito acima dessas questões. Confundiram verdade com uma sinceridade sem um pingo de amor. E foram tantos descontroles e tantas confusões sobre essas questões espirituais que são passos inegáveis para a espiritualidade sadia, que eu decidi acabar definitivamente com aquele grupo e abandonei lentamente, sem que percebessem, aquele grupo. E o grupo por si só, por todos esses fatores que eu acabei de relatar para vocês, foi se dilacerando, foi se dividindo e acabou em nada. Foi então que eu, estando retirado, saí da minha cidade, saí daquele grupo social e vim morar no interior de Minas Gerais, num pequeno espaço de terra, e me isolei completamente de toda e qualquer pessoa. E foram anos de isolamento, só eu conversando com a voz universal, só eu conversando com pessoas que ainda compreendiam
a profundidade dos pilares, e foi que eu descobri que para vencer a confusão, porque é verdade, a minha luta sempre foi contra a religiosidade que está inerente, que é uma característica que está intrínseca na raça humana. E essa religiosidade que produz confusão. Para mim, religiosidade é o oposto da paz, é confusão, é o oposto do serviço, é a rebeldia. A religiosidade vai provocando isso e ninguém assume essas realidades. Estando conversando com o meu Criador, no meu espaço de paz, fui descobrindo que a espiritualidade sadia se consegue vivendo individualmente. E na proporção em que podemos compartilhar com os outros, compartilhamos essas verdades maravilhosas. A porta é estreita, o caminho é estreito, só se passa um indivíduo de cada vez. E na proporção que amadurecemos, podemos relacionar e compartilhar coisas profundas, coisas espirituais com aqueles que são espirituais. Este foi um passo maravilhoso, que falaremos mais detalhadamente no próximo capítulo. Tenham todos um excelente dia.